Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rose Erote Odisseia. Eu sou Amanda e eu vou trazer para vocês uma mensagem dos anjos. Temos aqui na mesa 4 opções. A primeira opção é a hierarquia angelical ou a hierarquia angélica. A segunda opção é São Francisco de Assis. A terceira opção é Maria, Virgem Maria. E a quarta e última opção é Jesus Cristo. Antes de vocês escolherem a opção que vocês mais se identificam, pausem o vídeo, solicita aí a sua intuição a estar levando vocês à escolha certa. E se você sentir no seu coração que você deve escolher mais de uma opção, fique à vontade, ok? Quanto maior mensagens, informações vocês receberem, melhor vocês observam a vida de vocês. Então eu vou começar com a primeira opção, que é a hierarquia angélica, e depois eu darei sequências com as seguintes cartas. Então vamos lá. Muito bem, para todos vocês que escolheram a hierarquia angélica, que traz aqui, os mensageiros de Deus, os nossos anjos de guarda, os nossos arcanjos, querubins, todos eles vindo, com essa força de ajuda, com essa força de cumprimento para a nossa vida. Vamos ver aqui o que os anjos trazem para vocês de mensagens, ok? Os anjos, eles vêm aqui com uma promessa de atrair para vocês um maior equilíbrio diante as coisas que vocês vêm passando sobre suas vidas. Existe uma situação que vocês estão enfrentando que, se você agir ali muitas vezes na pressa, na precipitação, se você agir ali muitas vezes de uma forma um pouco apreensiva ou excessiva, não vai te trazer um resultado diferente do que você está tendo no momento. Então os anjos, eles dizem que precisa se encontrar um equilíbrio dentro de uma situação. Seja a nível laboral, a nível financeiro, a nível de relacionamento, a nível familiar ou até em relação aos amigos aqui. Quando fala de encontrar um equilíbrio, o que os anjos estão querendo dizer com isso? Porque muitas vezes aqui vocês podem estar tendo certas ações que está impedindo de que uma situação se resolva por inteira. Então, quando há uma questão profissional que está em desequilíbrio, temos atitudes, às vezes, de criticar ou reclamar, ou até mesmo nos frustrar a ponto de vir a insatisfação, e esquecemos muitas vezes de tentar achar o equilíbrio para manter o nosso profissional e o nosso ambiente de trabalho mais tranquilo. Basta sentar para refletir. Se dentro de um relacionamento está havendo algumas incógnitas, pessoas estão discutindo constantemente, precisa haver um equilíbrio a ser encontrado dentro dessa relação. Então, o que precisa haver um entendimento? Por qual motivo estamos brigando? Qual que é a causa da briga? A causa da briga é X. Então, o que eu posso fazer para não voltar a repetir esta briga e o que a pessoa também pode fazer para não repetir? Porque brigas, elas acontecem quando há uma individualidade muito grande de ambas as partes ou quando uma pessoa quer forçar a outra a fazer o que ela faria ou o que ela gostaria que fosse feito. Quando se encontra o equilíbrio, ambas as partes caminham em união e as coisas, elas fluem de uma maneira mais positiva. Então fala sobre ter que encontrar o equilíbrio dentro das situações. Aqui os anjos vêm falando que vocês podem também estar precisando buscar aqui um tratamento, seja ele um tratamento alternativo, seja ele um tratamento clínico. Existem alguns fatores que podem estar relacionados à saúde de vocês, que precisa ter uma atenção maior, então não procrastine a ida ao médico, não procrastine exames aqui. Se é de uma questão
psicológica, não procrastine ir ao psiquiatra. Se é uma questão física, buscar o clínico em relação à dor física que você está sentindo. Então aqui os anjos vêm falando sobre o cuidado que precisa se ter em relação à saúde, o cuidado que precisa se ter também com a sua saúde espiritual. Quando eu falei sobre tratamentos alternativos, muitas vezes precisa haver um reequilíbrio da sua energia, da sua programação energética aqui. Muitas vezes, pela falta disso não estar sendo avaliado de uma forma mais profunda por vocês, podem estar gerando desequilíbrios. Então vamos dizer que a sua questão da saúde seja hormonal. Mulheres, quando estão com os hormônios alterados, têm a tendência a ficar muito irritadas ou muito sensíveis, né? Muito choronas, ou têm a tendência a ter ali uma mudança, uma alteração de humor constante. Quando você percebeu que existe algo em você que está te atrapalhando no seu dia a dia, em disposição, ou às vezes você está se estressando mais do que o comum, ou você anda tão ansioso ou tão ansiosa que isso está trazendo consequências físicas, palpitação, aceleração, talvez chegou o momento de você buscar um psiquiatra, fazer um tratamento, ver o que está acontecendo. Em outros fatores, pode ser que às vezes alguns estejam sentindo dor, tensão muscular, problemas intestinais, e isso altera o humor também. Então, muitas vezes existem situações que estão trazendo certas brigas, porque há uma necessidade de olhar mais a fundo na saúde também. Porque equilibrando um estado energético ou equilibrando a saúde daquilo que vocês estão sentindo, o equilíbrio ele se faz presente. Então, aqui realmente pede para vocês irem buscar ir ao médico, fazer exames ou buscar também a questão aqui de cuidar mais da energia de vocês. Bom, com o espírito da raposa aqui, os arcanjos eles vêm dizendo, os anjos eles vêm dizendo que vocês precisam ser mais estratégicos na vida de vocês. Existem vários fatores que estão sendo passados despercebidos porque vocês não estão colocando uma atenção importante ou uma atenção necessária para determinada situação. Então, quando pede essa observação, para observar as coisas e se silenciar, talvez vocês estejam falando demais. O que acontece? Quando você tem dúvidas sobre uma situação, quando você quer entender alguma pessoa, mas você faz muitas perguntas ou fala demais do problema, é bem provável que essa pessoa ela não te dê a resposta ou que você não encontre a resposta de uma maneira rápida ou breve. Mas quando você observa e se silencia, as respostas automaticamente se apresentam, certo? Então as respostas elas começam a aparecer para vocês, seja através da própria pessoa ou dentro da situação que vocês estão envolvidos. Então tem que trazer esse entendimento. Arcanjo Sandafon, presentes de Deus. Nós anjos trazemos presentes de seu Criador. Abra seus braços para receber. Então com essa mensagem aqui do arcanjo, ele vem falando, né, sobre vocês estarem recebendo algumas bênçãos aqui, que vocês têm que ser gratos, né? Tem que honrar essas bênçãos que chegam, porque nada disso está sendo dado em vão, nada disso está sendo feito em vão. Tudo tem um propósito para trazer para vocês um alinhamento ou um reequilíbrio dentro daquilo que vocês estão buscando. Então, você hoje, né, está esperando uma resposta, muitas vezes profissionalmente ou alguma questão familiar. Seja a resposta que você queira, né, dar algum encerramento e que pode ser uma situação que também esteja te desequilibrando. O arcanjo Sandafon aqui, ele vem falando que ele vai trazer ali um presente, né, uma bênção para você conseguir alinhar as coisas e começar a movimentar a sua vida de forma diferente. Arcanjo Uriel, clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você, como resposta das suas orações.
Então aqui com o arcanjo Uriel fica muito claro. Vocês fazem, né, as suas orações, vocês têm os seus clamores, vocês têm as suas meditações e essas respostas que vocês buscam sobre uma situação, vocês estão recebendo de forma imediata. Só que o que está acontecendo? Eu oro, recebo a resposta, só que eu não estou tendo uma observação sobre os sinais, porque eu não estou me silenciando internamente. Quando há essa falta de se silenciar internamente, significa o quê? Que vocês não estão parando para prestar atenção no que está sendo mostrado, ou no comportamento de uma pessoa, ou no comportamento de pessoas dentro do ambiente. Então, existem precipitações. Eu me altero emocionalmente e eu ajo ali no calor das emoções, muitas vezes não prestando atenção nas evidências que estão sendo me mostradas. Então precisa haver aqui um desacelerar e prestar mais atenção nas coisas que estão se desenvolvendo. Bom, aqui existe, né, para alguns de vocês, algumas questões de fertilidade. Então pode estar ligado à saúde de vocês, algo relacionado à fertilidade. Até para você, né, que dá energia masculina que está me assistindo. Muitas vezes você está tendo algumas alterações, porque pode haver aí um baixo nível de testosterona ou alguma coisa relativa a isso que deveria, né, ser olhado de uma forma mais profunda. Para outros, né, existe aqui algumas alterações. Para algumas mulheres pode falar sobre gravidez. Então você andou, né, se sentindo um pouquinho mais exaustiva, mais cansada, isso pode ser a questão por estar grávidas, para algumas situações, é claro. Para outros aqui, fala sobre os seus projetos, né, tudo que você está colocando em prática, isso se completando. Então fala aqui realmente sobre uma posição, algo que vocês vão estar tendo aqui, né, que pode vir aí, como eu falei, como um presente, como uma bênção para vocês, certo? Eu vejo que vocês estão se liberando de certas tarefas, de certas situações, por mais que em algum momento vocês tenham se sentido invisíveis, né? Diante a um reconhecimento, diante a uma relação, eu sinto que isso não passará mais a acontecer, mostra uma maior atenção, um maior entusiasmo por parte daqueles que compartilham sentimentos com vocês. Vocês podem estar tendo aqui um diálogo, uma conversa importante com um chefe, e esse chefe ele vai definir aqui alguma retificação. Aqui fala realmente sobre medicina, tá pegando muito para vocês nesse aspecto, certo? Vocês vão estar numa energia também de maior praticidade, então eu sinto que as coisas para vocês vão começar a tomar uma proporção mais elevada. Existe aqui também uma energia muito alquimista com vocês, então aqui fala sobre vocês conseguindo manifestar os seus desejos. Então é muito importante quando falamos sobre pontos de manifestação, que tudo aquilo que você está pensando, né, que tudo aquilo que você está sentindo, você está atraindo para a sua realidade. Então procure sempre pensar otimista, procure sempre ter bons sentimentos, boas intenções em relação ao que vocês querem, porque é exatamente isso que vocês estão atraindo para a realidade de vocês. Pode acontecer de não ser uma forma tão imediata, mas em algum momento da vida isso se torna real. Então é muito importante que vocês vigiem os pensamentos, vigiem os sentimentos que estão sendo aí introduzidos sobre sua mente. E aqui nós temos também, houve muitas situações que vocês foram muito inocentes, né? E por causa dessa inocência as pessoas acabaram manipulando, acabaram sabotando o caminho de vocês, mas aqui fala sobre uma providência divina que acontece sobre suas vidas, grupo 1. Então existe aqui uma convocação angelical que vai se encarregar de trazer uma justiça divina com a providência, né, do Altíssimo sobre suas vidas. Então, aonde havia malfeitores, aonde havia alguns problemas, essas justiças elas estão sendo feitas
até para trazer um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tranquilidade para vocês. Só que é muito importante aqui que vocês tenham em mente o quê? Para se observar os sinais, para entender as respostas, vocês não vão conseguir sentir, pensar com a energia em desequilíbrio. A energia em desequilíbrio é o quê? Né? Tenho muitas vezes aquela sensação de nervosismo, irritabilidade, estou sempre acelerado, então você não consegue receber as respostas necessárias para vocês darem um engajamento sobre o que vocês estão buscando, ok? Então aqui fala realmente sobre essa providência acontecendo, fala de vocês aqui recebendo aqui uma oportunidade muito boa e claro, existe aqui também vocês tendo alguma descoberta, alguma revelação de algo que estava em segredo, que vai trazer para vocês uma sensação assim de estratégia. Então aqui fala sobre uma percepção, uma revelação que vocês vão ter, que vai trazer aí um segredo à tona, vai trazer uma situação à tona, onde vocês vão conseguir a partir disso criar certas estratégias ao seu favor, ok? Então, opção de número 1, essa é a mensagem que os anjos estão trazendo para vocês. Eu espero que a leitura tenha os ajudado. Muito obrigada. Agora eu vou dar sequência com o grupo de número 2. Tchau, tchau. Muito bem, opção de número 2, né, que optou aqui pelo São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é o protetor dos animais, considero ele também um protetor do meio ambiente. Então nós sabemos, né, que os nossos animais de estimação, aqueles animaizinhos que cuidamos, eles também, né, são receptores aí de energias que muitas vezes são enviados a nós. Então podemos colocar esses animais sob a proteção de São Francisco. São Francisco também traz aqui a simplicidade, então existem situações onde a simplicidade vai atrair um maior reconhecimento para vocês. Então vamos ver aqui a mensagem dos anjos. Temos aqui a meditação. Então, grupo 2, o que acontece? Para vocês que já estão, né, no período de meditação, que meditam com maior frequência, mostra que a meditação, além de estar equilibrando todos os chakras de vocês, está trazendo um fortalecimento diante a sua energia e está fazendo com que você tenha um fluxo mais favorecido para a sua vida. Por mais que você medite ali para melhorar uma condição financeira, para acelerar um processo, por mais que você esteja meditando para a sua vida sentimental, para a sua vida laboral, mostra que o fluxo de energia que está fluindo ali é extremamente favorável, que está trazendo ali certos recursos mais favoráveis, ok? Agora, para você, né, que tem uma dificuldade de concentração, uma dificuldade para meditar, o que recomendo a você é para você iniciar a meditação não com uma meditação guiada, mas que você coloque um barulho de fundo, um som de chuva, um som de natureza, aquilo que você se sentir mais confortável e você iniciar os seus processos de meditação, porque aqui existem pessoas que não conseguem se concentrar com meditação guiada. A meditação aqui ela vai favorecer para vocês o campo mental, o campo da via respiratória, então vocês passam a respirar melhor, a frequência da respiração fica mais tranquila, a mente, né, fica com os pensamentos mais claros, então as coisas elas começam a se desenvolver. Então toda a meditação aqui que está sendo feita está sendo acompanhada pelas energias angelicais. Temos aqui a iluminação, a luz em si. Então aqui os anjos vêm dizendo que vocês estão propagando a luz sobre a sua vida e vai existir aí situações onde as pessoas vão se sentir muito confortáveis, grupo 2, na sua presença. Fala que essas pessoas, por mais que vocês pensem que o que vocês estão falando, o que vocês estão transmitindo não está sendo levado em consideração, aqui diz que é um engano. Por quê? Porque mostra que as pessoas estão levando sim em consideração, vocês estão trazendo aqui palavras, conselhos, apoios que são de extrema importância e que pode ser tão significativo na vida de uma outra pessoa que faz com que essa pessoa mude, né, o seu comportamento,
a sua tendência ou às vezes a maneira que estava agindo na vida para um estado melhor. Então, quando você cura ou ajuda, a ajuda chega até você e a cura chega até você também. Então, fala aqui realmente de vocês tendo assim uma consciência sobre o seu propósito. Bom, com esta outra energia aqui, os anjos vêm dizendo que vocês são espíritos muito antigos e quando vocês utilizam do seu conhecimento, a sagacidade de vocês é indomável. Então, grupo 2, muitas vezes você está no seu trabalho, você está na sua relação e você sente que você não tem valor, que você não importa ali. E você está enganado ou está enganada a respeito disso. Porque aqui fala muito das pessoas estarem reconhecendo vocês como pessoas exemplares, pessoas excelentes, que são bons profissionais, profissionais de extrema competência e que dentro do relacionamento são pessoas na qual tem o companheirismo, tem a comunhão. Então, existe aqui um fator, muitas vezes, por parte de vocês, que vocês acabam não enxergando isso devido a alguma repertória que acontece, ok? Arcanjo Samuel, transição de carreira, sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Então, aqui, grupo 2, já fica muito claro, né? Até para você que não está trabalhando, pode ser que você estava insistindo muito sempre na mesma função ou sempre em outras empresas, né, que agregam a sua função, mas vai existir aqui uma oportunidade, uma mudança de ideia que vai fazer você transitar para as coisas. Alguns de vocês já podem estar pensando, né, trabalho de forma presencial ou online, monto uma clínica ou não, mudo, né, transito aqui dessa função, desses estudos e vou para outra questão. Então, todas as ideias em relação de transitar a carreira aqui, eles estão totalmente positivas, porque está atraindo reconhecimento. Então, toda mudança que vocês forem fazer nesse sentido, traz prosperidade, traz sustentação. Então, é uma coisa que vai permanecer, é uma coisa segura a ser feita. Arcanjo Samuel de novo. Amado, estou ajudando você com seus relacionamentos de alma gêmea. Então aqui o arcanjo vem falando também que ele vem, né, trazer ali alguma ajuda dentro de uma situação. Então assim, dentro dos relacionamentos muitas vezes ocorrem brigas porque um quer forçar o outro a fazer a sua vontade, ou porque existe muito individualismo, ou às vezes ambos não estão alinhados com o mesmo objetivo dentro da relação. Então vocês podem aí elevar as energias do arcanjo Samuel e pedir para que ele traga, né, esse discernimento, esse equilíbrio. Eu sinto que toda vez que vocês estão meditando ocorre um grande passe energético, então vocês dão abertura aqui para suas proteções espirituais limparem vocês, né, trabalharem na sua vida, no seu lar, nas suas relações. Então existe aqui essa ajuda do arcanjo dentro da sua área profissional e dentro da sua área sentimental também, ok? Bom, vocês sofreram aqui com muitas influências que estavam numa certa longevidade de vocês, então pessoas que estavam mais distantes. De alguma maneira essas pessoas se sentiam muitas vezes no controle ou sentiam que tinha apropriação sobre a sua vida. Porque havia muita interferência aqui na vida de vocês por parte dessas pessoas, ok? E o que acontece? Vocês não devem se apegar a isso nesse momento, porque aqui mostra uma construção, certo? Existe vocês sendo protegidos de adversários, então tudo que vocês forem colocar em prática aqui tá fluindo para vocês. Essas influências externas que estavam ocorrendo, de pessoas que estavam numa certa distância, muitas vezes eram pessoas que vocês não tinham contato imediato, mas que por algum motivo interviam, né, ali como um terceiro dentro de uma situação. Só que mostra, né, que essa situação está se concluindo, está vindo ao fim. Existe aqui uma carga de estresse ou uma comunicação mal interpretada que está ficando para trás. Eu vejo que vocês estão se comunicando mais com a espiritualidade, estão sendo, né, até mesmo destacados ali como grandes professores, grandes ensinadores. Mas mostra que existe aqui uma pessoa que entra na vida de vocês ou uma pessoa que já é conhecida ali do vínculo de amizades. Essa pessoa ela vem com alguma sugestão, com alguma proposta, com alguma ideia
e fala que é uma ideia de extrema confiança, porque isso vai trazer para vocês um crescimento, isso vai trazer para vocês um desenvolvimento. Porém, ao mesmo tempo, existe alguém que vai ajudar, mas também existe alguém que vai tentar fazer com que vocês não aceitem essa ajuda ou que vocês não confiem, né, nessa ajuda. Existe aqui uma pessoa que tem um comportamento de muita hipocrisia. É uma pessoa que condena muito as atitudes dos outros, né? Uma pessoa que critica muito as atitudes dos outros, que os outros escolhem, o que os outros procuram ser, mas tudo que essa pessoa critica nos outros, essa pessoa ela faz constantemente. Então eu aponto o dedo, né, para o meu semelhante, falo que o meu semelhante erra, faz isso e faz aquilo, mas no fundo eu também faço a mesma coisa, então eu acabo sendo hipócrita com a situação. Então existe uma pessoa que tem esse tipo de conduta que vai tentar não permitir, né, que vocês sigam esse percurso, saiam de um certo estresse. Então é muito importante que vocês se coloquem a meditar dentro de qualquer situação e com as respostas que vocês estão recebendo, vocês consigam trazer uma iluminação para a situação. Existe aqui uma construção na vida de vocês, então a vida de vocês não será mais a mesma, porque vai existir essa restauração, então as coisas vão mudar. É um período realmente transitório para vocês, ok? Sai a questão assim de dor, né? Então, aonde havia ali problemas, isso tá ficando para trás, tá trazendo uma maior leveza para sua mente, porque aqui havia muitas pessoas que estavam com vários problemas, né? Vários problemas, tomando muito dos sentimentos de vocês, tomando muito da mente de vocês, às vezes até da fé. Só que isso está ficando para trás e traz aqui um estado, né, de maior tranquilidade, uma melhor qualidade de vida, mostra as reconciliações dentro das relações, né, onde estava vindo muito desgaste, mostra, né, as pessoas aqui tendo uma maior consideração e revelando a vocês, né, esse sentimento, essa carisma que tinha, que muitas vezes não acabava fazendo por causa de orgulho. Eu sinto que vocês vão estar muito gratos, né, com tudo que está sendo proporcionado na vida de vocês, e fala também, né, sobre vocês precisarem ficar mais discretos, né, sobre alguns desenvolvimentos que vocês vão ter, mas mostra o nível de intelectualidade de vocês muito grande aqui. Então, como eu falei, vai vir estratégia, vai vir inteligência, vai vir recomeços aqui para vocês, e recebam isso, agradeçam isso, e se mantenham sempre observadores. Vocês têm uma alma muito antiga, conseguem ter uma visão muito forte sobre as coisas, então jamais duvide do que você pensa ou do que você sente. Sempre que você duvidar, coloque em questão, analise, até que você tenha ali uma decisão a ser tomada. Mas aqui fala muito sobre percepções, até que são trazidas, né, de um conhecimento de vidas passadas aqui, certo? Então, vocês sabem que vai entrar uma pessoa que vem com uma coisa muito boa, uma ideia muito boa. Essa ideia vai ajudar, mas existe uma outra pessoa que é contra, né? Então, como vocês estão protegidos de adversários, possíveis inimigos, eu vejo que essa pessoa ela não vai conseguir ter influência se vocês manterem a sua mente concentrada e manterem os seus deveres também, que vai ser muito importante, certo? Aqui havia muito sofrimento, né? Havia muito desgaste aqui, principalmente preocupações em excesso. Só que isso está se finalizando para trazer uma restauração na vida de vocês, ok? Então, grupo de número 2, essa é a leitura de vocês. Agora eu vou dar seguimento com o grupo de número 3. Obrigada, tchau, tchau. Muito bem, para quem escolheu a opção de número 3, a Virgem Maria, essa mulher aqui, né, que teve um grande papel, né, na vida de Cristo e que hoje é uma regente aqui do nosso planeta Terra, que traz uma linda mensagem espiritual para todos nós, de acolhimento, de cuidados e de zelos aqui. Então, para vocês que escolheram essa opção, vamos ver o que os anjos têm a dizer para vocês. Fé. Grupo 3. Quando vem a palavra fé? Se você tivesse que se perguntar, eu tenho fé? Minha fé é real? Minha fé é momentânea? Ou eu não tenho fé o suficiente? Porque é disso que se trata essa energia, sobre fé. Quando você
vocês têm fé não só em algo maior, não só fé em Deus, mas quando vocês têm fé sobre vocês, fé na sua capacidade de alcançar patamares maiores, fé na sua fé, vamos dizer assim. Para vocês, grupo 3, quando vocês têm fé, é quando vocês conseguem alcançar rumos, patamares, evolução, tudo evolui na vida de vocês, tudo cresce, tudo se desenvolve. Mas quando há a perda de fé ou questionamento sobre a própria fé, as coisas parecem que começam a ficar meio que incertas, você se perde do seu foco, você perde do seu rumo, você pode muitas vezes entrar numa energia muito crítica, muito descompensada. Então os anjos estão dizendo, tenha fé. É realmente aqui, a fé de vocês move situações, transforma situações. Tenho certeza que muitos de vocês já conseguiram curar alguém só com a fé que vocês tinham na oração que vocês estavam fazendo. Tenho certeza que vocês tiveram tanta fé que algo fosse acontecer e isso aconteceu exatamente como vocês queriam. Mas cuidado com a perda de fé, porque muitas vezes vocês vão passar por desafios, vão passar por dificuldades, mas são momentâneas. É nesse momento que a sua fé é testada para ver se realmente você é uma pessoa de fé ou você só tem fé quando as coisas estão dando certo. Então os anjos vêm dizendo, mantenha a sua fé te restaura, a sua fé atrai crescimento, a sua fé atrai descobertas. A sua fé ela não te limita, muito pelo contrário, ela te acrescenta, ok? Então, quanto mais fé vocês tiverem, mais as coisas fluem. Existe um caminho que vocês estão sendo levados aqui, que será um caminho de muitas realizações, grupo 3. Por isso que a fé é importante. Mesmo em períodos e momentos difíceis, mantenham a fé. Porque a fé em si, a fé no Altíssimo, está levando vocês para um caminho de realizações. É como se vocês estivessem caminhando e encontrasse ali um espírito guia ou energias dos próprios anjos mostrando para vocês uma porta que se abre, uma situação que se soluciona, uma oportunidade que se dá, uma realização que é conquistada. Olha que coisa tão forte. Existe aqui uma oportunidade, uma realização que vocês têm. E tudo isso foi porque vocês tiveram fé. E aqueles que não estão tendo fé estão perdendo uma grande oportunidade de passar por essa porta de realizações aqui. Então, não se submetam a ficar para trás. Sigam em frente e tenham fé. Às vezes o que você está passando agora é muito pequeno diante do caminho grandioso que Deus quer proporcionar na sua vida. Às vezes, esse desânimo que você está sentindo, ele é muito menor do que a felicidade que Deus está promovendo para a sua vida. Creia, tenha fé. Não se deixe levar pelos problemas. Quando você tem problema, é aí que você tem que ter fé mesmo. Tem que falar, não, eu tenho fé e eu sei que eu sou capaz, sou capacitado por Deus para passar por isso, porque eu sei que lá na frente tem uma coisa muito melhor para mim. Eu sei que muitas pessoas, elas muitas vezes questionam isso, né? Ah, mas eu sempre tive fé e as coisas nunca deram certo para mim. Você teve fé mesmo? Porque se você tivesse fé, você não estaria questionando isso, a sua própria fé. Porque todo mundo está à mercê de passar problemas, dificuldades, coisas desagradáveis, deselegantes. Mas quando você tem fé, a fé ela libera em você uma convicção, uma coragem de continuar. A fé ela libera na sua vida a vontade de conquistar. Aí você precisa se perguntar, eu estou tendo fé?
porque é isso que a fé proporciona em todo ser humano, ok? Guardião da Terra. É linda essa energia porque vocês são guardiões aqui da Terra. Eu tô achando muito incrível, né? Que parece que quando a gente se descobre, a gente tem a liberdade de falar com outros que são como nós, alguns certos aspectos, porque sabemos que essas pessoas irão entender. Então é isso, grupo 3. Vocês têm uma missão aqui de guardar a Terra por algum motivo. Você pode ter vivido uma vida, muitas vezes, não querendo passar por essa realização, porque você viveu muito a sua vida à mercê dos outros. Quando eu falo à mercê dos outros, eu não falo às vezes se dedicar a alguém, ajudar alguém, mas eu falo muitas vezes a viver a vida do outro e deixar de viver a sua. Existe uma linha tênue muito aí diferente quando se trata disso. Mas aqui vocês são guardiões da Terra, então existe algo em vocês que promove a segurança ou de outras pessoas, ou de um ambiente, ou da Terra em si. Aí existe esse fator aqui, é uma coisa muito importante, é uma missão de alma, uma missão de coração aqui. Por isso que quando vocês perdem a fé, tudo vai de mal a pior. Porque vocês estão aqui para guardar algo e vocês precisam ter fé nisso que vocês estão fazendo. Arcanjo Raziel. Arcanjo Azirael. Conselheiro. Você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam da sua orientação e garantia. Entenderam? Às vezes, quando você usa a palavra, você ajuda alguém, você fala, mas a pessoa só fica se beneficiando do que eu faço ou do que eu falo. Entendam, vocês são conselheiros naturais, isso faz parte da energia de vocês. Então, quando vocês aconselham alguém, vocês não só estão ajudando uma pessoa a melhorar a própria vida, como vocês fazem essa pessoa também ter fé nela mesma, nele mesmo, ou ter fé que as coisas vão melhorar. Então, vocês trazem essas palavras de conforto. Não tem nada melhor do que você fazer uma coisa agradável para alguém e essa pessoa ficar feliz. É gratificante. Só quem já fez e já presenciou, experienciou isso, sabe o quanto é bom você ver que você trouxe um sorriso para alguém. Porque as pessoas elas estão tão acostumadas a se destruir, seja moralmente, seja eticamente, as pessoas estão tão acostumadas a tentar também destruir o mundo na qual elas vivem, que elas esquecem da gentileza, da amorosidade, de ver o outro feliz, de fazer algo carinhoso, algo amoroso para alguém. E eu não vejo problema algum de vocês quererem, nem que for com pouco que vocês tenham, querer consertar um pouco disso, não querer seguir determinada manada aqui, vamos dizer. Aonde o outro destrói, vocês constroem. E eu acredito que é lindo isso, porque como Cristo dizia. O que Cristo dizia? Meu reino não é aqui na terra, meu reino é nos céus. E se todo mundo ter essa compreensão, as coisas elas passam a mudar. O nosso reino, grupo 3, não é aqui na Terra, o nosso reino é espiritual. Nós somos almas que viemos para a matéria, para corpos, para experienciar, ou com algum propósito, ou com alguma experiência, ou com alguma missão. Mas logo voltaremos para a nossa casa, para a nossa morada, que é o lado de Deus, ou é o lado da espiritualidade. Muitas vezes existem pessoas que estão aqui, que não são, né, de um planeta X, são de outro. Então, todo mundo vai voltar para sua casa depois. Só que, enquanto vocês estão aqui, para vocês não custam tentar construir e melhorar as coisas. Porque vocês acreditam, vocês têm esperança, vocês têm fé ainda. E é isso que torna vocês
edificantes, né? Então aqui fala muito sobre isso, essa naturalidade que vocês têm aqui de promover o bem maior na vida dos outros. Arcanjo Raniel. Sensibilidade. Você é extremamente sensível às energias e emoções neste momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Então uma complementa a outra, tá? Vocês estão a sensibilidade de vocês está muito forte e está pedindo para que vocês honrem cada sentimento que vocês sentem. Até um sentimento de... Às vezes as pessoas pensam que raiva às vezes é ruim, depende do seu ponto de vista. Às vezes raiva traz para o outro uma vontade de crescer, traz para o outro uma motivação de querer fazer alguma coisa acontecer. Não falo da raiva destrutiva, mas eu falo daquela raiva que dá, que você quer mudar as coisas. Então honre cada sentimento que você tem, cada emoção que você tem. Honre as energias que você recebe, as energias que você transmite, principalmente as energias que orientam vocês a orientarem os demais. Sejam honrados pela vida que têm. Não foquem tanto nos problemas, tanto nas perdas, mas foquem em você, em coisas boas que vocês já fizeram. Você quer ser lembrado ou lembrada pelas brigas, por ter sido uma pessoa arrogante, ou você quer ser lembrado por ter sido uma pessoa bacana e que quando alguém for falar de você, vai falar com os olhos em choro, mas com um sorriso no rosto, porque o que você deixou ali para aquela pessoa é imensurável, não existe palavras para descrever. E é claro, não é uma coisa que vocês não estão só sendo lembrados depois que se vão, entende? Isso é um legado que está sendo deixado, mas vocês já são lembrados no momento atual pelas pessoas, principalmente pessoas que perderam vocês, porque às vezes não agiram corretamente. Não existe uma pessoa que não lembre de vocês aqui. Não existe uma pessoa que não lembre de vocês, que não fala, poxa, aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa lá, estava tentando me ajudar, era uma boa pessoa, era amável comigo, e eu não valorizei. Né? E às vezes essas pessoas podem até procurar vocês de volta, querendo reconstruir as coisas, mas pode ser que isso não aconteça, tá? Grupo 3, vocês vão perceber que as pessoas vão estar buscando muito vocês aí dentro desses dias. Muitas vezes as pessoas estão vendo vocês como alguém extremamente responsáveis e que traz de alguma maneira alguma restituição na vida delas, então elas vão pedir conselhos, vão pedir ajudas. Então estejam preparados, né, para conversar, e também tudo no tempo de vocês, não precisam sair cedendo a tudo, é claro. A perspectiva de vocês vai estar bem elevadas, mas aqui chama a atenção, tá? Com pequenos acidentes. Certo? Com pequenos acidentes. Por mais que vocês estejam extremamente protegidos, cuidado com distração, né? Cuidado com ir fazer as coisas às vezes nervoso ou nervosa, para não acontecer nenhum tipo de acidente aqui com vocês, ok? E acidente que eu falo são pequenos acidentes, às vezes um escorregão, né? Às vezes você está passando distraído, não percebeu que tinha ali um piso molhado, ou você está correndo, não vê que tem uma janela aberta, bate a cabeça. São pequenos acidentes, são acidentes graves aqui, tá pedindo para vocês terem atenção. Existe aqui também uma oportunidade, vocês vão ter que tomar uma decisão em relação a uma viagem ou uma mudança aqui. Pode ser uma mudança de localidade, de residência, mas existe alguma viagem a ser feita, algum desvio que precisa ser feito, existe alguma coisa que vai ser feita aqui. Até por isso que diz assim para vocês, honre as suas emoções, a sua sensibilidade, porque muitas vezes vocês vão precisar fazer um desvio aqui de algum caminho para se livrar de alguma situação. Ok? Algum desvio para se livrar de alguma situação. Então não, jamais, olha, Arcanjo Metatron, jamais deixem de prestar atenção nisso.
Já aconteceu, acredito que já deve ter acontecido com vocês também. Você acorda, você vai trabalhar, mas você sente que não é para ir, mas ainda assim você tem seu compromisso. Aí você perde a chave de casa, você não consegue achar onde você colocou, você se levanta todo atrasado, vai pegar o ônibus, perde o ônibus, vai pegar o trem tá lotado, nem cabe você ali dentro. Então começa a acontecer vários tipos de desvios, até de forma espiritual, para você não ir naquela hora, não ir naquele momento. Então existe aqui alguma situação que vocês vão ter que desviar o percurso para não ter nenhum tipo de problema. Certo? Arcanjo Metatron, ele vem trazendo ali, né, os professores espirituais, fala sobre estudos, então vocês podem estar estudando sobre algo. Aqui também existe alguma energia de um professor. Pode ser um professor, pode ser um orientador aqui. Me parece que essa pessoa tem algum tipo de interesse em relação a vocês. E essa pessoa ela vai demonstrar isso. Vocês estão tendo algum progresso, um resultado muito bom sobre algo. Então aqui também tem alguma coisa relacionada a documentos que está dando um progresso muito favorecido para vocês. Eu sinto aqui também vocês tendo uma transformação em progresso espiritual também. É realmente a porta das possibilidades, né? Então tem muitas coisas boas aqui que estão acontecendo com vocês. Ainda mais na regência, né, de Virgem Maria, não poderia ser maior, né? Aí aqui, os anjos vêm dizendo assim, que existe, né, uma questão que precisa ser evitada. Então aqui fala muito sobre vocês terem um cuidado com submissões, né? Então procura assim, tem que saber separar. Sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa boa, mas eu tenho que tomar cuidado com essa questão de submissão, porque senão as pessoas vão tirar proveito. Então saber, né, limitar, distinguir bem as coisas. Fala sobre algum talento intelectual que vocês têm, alguma providência intelectual ou talento, né, que vai se promover para vocês, e vocês talvez nem sabiam que tinham tudo isso. Mas aqui fala para vocês terem cuidado com submissão e pede para vocês também terem atenção com influências que vêm do sentido paternal ou, né, ligado a uma paternidade aqui. Então, exemplos. Às vezes o seu pai, a família do seu pai está influenciando de forma negativa uma situação. Às vezes a família do seu marido está influenciando alguma situação de forma negativa. Aqui existe uma entidade paternal, né? Uma pessoa, um homem que é pai, não importa o seu gênero, e existe alguma influência do lado dessa pessoa que pode trazer algumas complicações, alguns problemas para vocês. É o seu marido tem ex-esposa, pode ser uma influência, são filhos, pode ser uma influência, pode ser família trazendo problema, pode ser uma influência. Então existe aqui uma energia paternal envolvida com vocês, uma figura de um pai, ele é pai, não é uma pessoa que não tem filhos, é uma figura de um pai que pode, do lado dessa pessoa, tá vindo ali algum tipo de influência e tá pedindo para vocês terem atenção, porque pode vir alguma decepção nesse sentido, ok? Então, grupo 3, essa é a mensagem para vocês, eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada e agora eu vou dar seguimento com o grupo de número 4. Um beijo para vocês, tchau, tchau. Muito bem, para todos vocês que escolheram a opção de número 4, que é Jesus Cristo, nem preciso dizer, é um mestre maravilhoso, que deixou muitos ensinamentos para todos nós, é uma energia incrível. E eu queria fazer aqui um parênteses de dizer que quando formos lembrar de Cristo, vamos lembrar pelos seus feitos, pela amorosidade que Ele teve com cada um de nós. Por mais que hoje estamos em existências e épocas diferentes,
Quem dirá que nós também não estávamos naquela época compartilhando dos seus ensinamentos, ou às vezes estávamos até contra. Mas vamos sempre ter a imagem de Cristo em nossos corações e aceito, claro, com a energia, a fé, a sabedoria que ele transmitiu para nós, e vamos esquecer da imagem dele na cruz, porque ali foi sofrimento, ali é uma coisa que não é esse tipo de imagem que Cristo quer trazer, mas sim aquela imagem de ensinamento, a palavra que ele trouxe a nós. Então eu queria fazer esse parênteses com vocês, ok? E lembrar que Cristo sempre está dentro de nós e nós temos uma semente, dessa belíssima energia conosco. Muito bem, então vamos ver o que os anjos querem dizer para vocês. Paciência. Para pedir paciência, provavelmente vocês são pessoas que andam muito nervosos ou estão querendo que tudo aconteça rápido demais. Vai existir aqui, meus caros, algumas situações onde vocês realmente vão ter que ser pacientes. Parece que a palavra paciência é tão clichê para os ouvidos dos intensos, para o ouvido daqueles mais impulsivos, mas realmente diante de algumas situações aqui, vai exigir a paciência, esperar o processo, o procedimento certo para que as coisas fluam, porque senão as coisas não vão ser boas para vocês. Quantas coisas vocês conseguiriam imaginar que vocês conseguem ter livramento ou ter um privar quando vocês estão pacientes e vocês não agem no calor das emoções? Então os anjos, eles trazem isso, a necessidade de ter paciência sobre uma situação, sobre uma questão. Ah, mas eu já fui paciente a vida toda. Tem pessoas que questionam isso. Mas a paciência dentro dessa situação, ela vai ser a melhor opção. Uma opção contrária, que seria no caso a falta dela, pode resultar em certos problemas. Ok? Essa energia aqui, grupo 4, ela é uma energia muito bonita, porque ela fala muito sobre questões, situações que estão para despertar na vida de vocês. Aqui não fala sobre um despertar espiritual, mas fala sobre situações que vão despertar algo na vida de vocês. Por isso a paciência. Tem que ter paciência para esperar o processo das coisas acontecerem, tem que esperar o momento de agir. E eu sinto que esse despertar que acontece vai liberar vocês de alguma situação. Então fala da liberação, vocês liberando certas coisas. Então vamos dizer que você está passando com um médico e você tem que esperar o dia da consulta. Chegou ali para ter o atendimento com o médico, ele vai te pedir exames, você vai ter que marcar os exames, esperar o dia do exame. Depois marcar o retorno com o médico, esperar o dia de passar com o médico. Só que o que acontece? Você é muito ansioso, muito ansiosa, ou você é muito precipitado. E aí você pega o exame lá que você recebeu e você começa a pesquisar no Google. Doença tal, coisa tal. E aí lá aparece muitas vezes que você está com câncer, que você está com isso. Aí entra naquele excesso, naquela ansiedade maior. Ai meu Deus, eu estou doente, não vou conseguir mais. O que eu vou fazer se eu tiver com isso? É um exemplo. Tem que esperar o procedimento no momento certo e porque mostra vocês se liberando de uma situação. Seja uma situação médica, seja uma situação dos estudos, seja uma situação do trabalho. Às vezes a sua falta de paciência não está deixando você ter uma visão sobre possíveis mudanças burocráticas, possíveis realinhamentos dentro de situações, porque você quer que aquilo aconteça agora, quando na verdade pede para você calma. Existe ainda alguns fatores que precisam ser concluídos para que você se libere disso. Seja de uma discussão, seja de uma situação complicada, seja de alguma área da sua vida estar paralisada. Calma, tudo está acontecendo no momento certo aqui.
ok? Foi como o exemplo que eu dei. Você tem que esperar todo o procedimento certo para passar com o médico, fazer os exames, retornar na consulta, levar os exames para ver o que você tem. Só que aí você se precipita, você vai lá na internet e escrever o que saiu no exame e aí só aparece coisa na internet, né? Diagnóstico terrível. Então, você acaba até alimentando uma coisa que não existe dentro de você. Então, cuidado com isso. Certo. Aqui existe uma situação que eu vou explicar até de uma forma detalhada. Se for necessário passar exemplos, eu vou passar, porque nem todo mundo entende o que eu falo de primeiro momento, tá? Existe uma situação aqui que aconteceu com vocês em um outono, né? Na estação de outono. Então, ali naquele mês, naqueles dias, aconteceu uma situação. Só que você sentiu que naquela situação que aconteceu nesse outono, tá? Então vocês ligam os meses aí de outono. Nessa situação, você sentiu que de alguma maneira você não saiu ganhando, ou que as coisas foram complicadas, né, de alguma maneira. Teve esse tipo de sensação, tá? E com isso, né, eu acredito. E outra coisa, né? Com isso, você acreditou assim: ah, nada na minha vida, eu não sou um vencedor, uma vencedora, nada na minha vida vai fluir. Só que nós estamos no outono. Para quem, né, mora no Brasil, nós estamos no outono. Existe uma realização muito grande para acontecer nessa estação de outono com vocês. Existe uma vitória para acontecer com vocês aqui. Então, lá no outro ano, ou em anos anteriores, lá ali no período de março até o mês de junho, aconteceu uma situação na vida de vocês que vocês não se sentiram ganhadores. Então, vamos dizer que no ano passado, lá no mês de junho, aconteceu uma situação e você não se sentiu bem com isso, você se sentiu que estava perdendo. Ou há 2 anos ou 3 anos atrás. Tem um acontecimento dentro dessas datas, março até junho, ok? Só que agora volta essa época de outono de novo e traz uma realização para vocês, uma vitória sobre algo que vocês queriam muito. Uma vitória sobre algo que vocês queriam, meus amores. Tudo que vocês estavam buscando, isso está concluindo para vocês. Para muitos, vocês já conquistaram isso no mês de março, mês de maio, né? No início, mas aqui nós estamos no mês de maio, mês de junho, que vem logo em seguida. Existe um fator, um acontecimento para vocês. Certo? Existe uma coisa muito boa para acontecer para vocês. Então, guardem isso. Ok? Guardem isso. Arcanjo Jeremiel, revisão de vida. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Então aqui, vocês perceberam, né, que talvez a paciência aqui esteja acontecendo porque querem as coisas de forma imediata. Eu entendo que houve alguma perda, houve algum acontecimento desagradável em um determinado momento, que isso trouxe algum desequilíbrio para vocês. Então, o arcanjo, ele diz, cure isso, ou senta e fala, bom, aonde foi que eu comecei a agir assim sem paciência? O que eu não tenho paciência? O que eu não estou conseguindo, muitas vezes, tolerar? Faça essa revisão sobre a vida e comece a mudar esse aspecto, até para você adquirir mais paciência e conseguir aproveitar essa vitória sobre a vida de vocês aqui. Ok? Arcanjo Zadkiel, compaixão. Suavize seu coração em relação a essa situação e todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Então, existe aqui, né? Volta a formular. Existe uma situação, existe pessoas
que você está precisando ter uma revisão maior e ter mais compaixão, porque às vezes o mesmo processo que o seu não é o mesmo do outro, e às vezes o mesmo entendimento que o seu não é o mesmo entendimento do outro. Não significa que você esteja errado ou que o outro esteja certo, ou vice-versa, mas cada um tá dentro do seu processo de evolução, cada um está no seu momento de entendimento. Ok? Olha que interessante, aqui fala para vocês sobre uma melhoria, sobre um aspecto financeiro. Vocês estão identificando os traidores, então existe uma visão que os anjos dão para vocês, que vocês estão identificando os traidores e ao mesmo tempo estão destruindo ilusões, estão estabelecendo uma ordem sobre a vida de vocês e existe aqui uma estabilidade, até mesmo financeira, ocorrendo. Deixa eu ver do que se trata essa decepção aqui, só para saber se ela se encaixa, né, no que os anjos estão dizendo. Aqui, no caso, é assim. Existia um sentimento de decepção, porque vocês sentiam que de alguma maneira alguém estava influenciando em algo. Talvez exista uma pessoa que tire a paciência de vocês constantemente também. Só que mostra os anjos dando para vocês a voz da verdade. Então vocês estão dizendo para esta pessoa o que vocês estão pensando a respeito sobre uma situação. Vocês estão se posicionando aqui. Mas eu não vejo que é uma posição de superioridade nem nada disso. Mas vocês estão virando para essa pessoa e dizendo, olha, para mim não dá. Para mim já chega. Não quero me envolver mais com isso. Então vocês estão colocando aqui a verdade de vocês sobre uma situação, porque havia muita decepção ou havia muita perda de paciência ali. E eu sinto que a partir do momento que vocês fazem isso, vocês recuperam aqui o seu poder. Existe aqui também paternidade, então pode ser que alguns de vocês, homens que estão me assistindo, vão ser papais. Meus parabéns, ok? Alguns de vocês estão tendo aqui uma conversa com um chefe, e vocês estão dizendo para esse chefe alguma situação, algum acontecimento no ambiente de trabalho e esse chefe está levando vocês em consideração e está respeitando o que vocês estão dizendo e está tomando uma providência. Ok? Eu não vejo vocês indo entregar alguém, sabe? Existe uma situação, uma circunstância no trabalho que vocês estão conversando com o chefe ou isso vem acontecendo com várias frequências. Então, vocês estão conversando com o chefe está olhando e está falando, ok, vou acatar o que você está me falando e vou tomar uma providência. Eles tomam uma providência. Porque aqui existia alguma pessoa ou pessoas conspirando contra vocês, grupo 4. Estavam conspirando contra vocês, não queria que alguma coisa acontecesse na vida de vocês aqui. É por esse motivo que os anjos estão dando a visão de vocês identificarem os traidores aqui, até mesmo para que vocês se afastem. Fala sobre prosperidade. Vocês tendo controle sobre a própria prosperidade. Existe aqui alguma entrada de dinheiro para vocês ou alguma fortuna que vocês recebem. Eu falo fortuna assim no sentido assim, às vezes uma herança, uma coisa que você considera muito grande para você. Cada um vê a fortuna do jeito que quiser, claro. Mas existe alguma entrada, todas as energias estão levando a prosperidade aqui. Fala sobre identificação, né, das pessoas que não são confiáveis, vocês afastando essas pessoas, vocês tomando um controle sobre a vida de vocês. Estão saindo aqui de alguns aborrecimentos, não estão mais permitindo que as pessoas
destruam a energia de vocês, né? Ou destruam as coisas que vocês estão conquistando, porque vocês vão identificar quem estava fazendo isso, quem era o equívoco, né? O problema, e vocês estão se afastando disso. Aí aqui se repete, né? A paciência. Ter paciência sobre as questões. Então aqui pede para que vocês tenham realmente aquela atenção, porque nós temos 2 5, 5 de copas e 5 de ouros aqui. Talvez as pessoas que vocês vão descobrir que estavam promovendo esses tipos de conspiração contra vocês aqui, eram pessoas que vocês nem esperavam, porque tem uma decepção, só que vocês estão tomando a postura de vocês e estão dizendo a verdade sobre a situação. Estão se posicionando de uma forma magnífica aqui. Seja quem for que estava tentando prejudicar vocês, essa pessoa não conseguiu, ou essas pessoas não conseguiram, porque os seus feitos falaram mais alto do que o que essas pessoas estavam tentando fazer. Então, de alguma maneira, o que você foi, o que você representou, é o que estava valendo. Por isso que fala sobre essa vitória. Existe uma vitória muito grande para vocês. Talvez todo mundo estava duvidando que você ia conseguir alguma coisa. Aqui pode ser várias coisas. Alguém duvidou que você ia casar. Alguém duvidou que você ia ser pai ou ser mãe. Alguém duvidou que você ia conseguir esse trabalho, essa promoção. Alguém duvidou que você ia conseguir se despertar espiritualmente. Houve dúvida, houve conspiração contra isso, para que isso não acontecesse. Só que talvez isso no passado fluiu desse jeito e vocês ficaram impacientes e nada deu certo. Só que dessa vez a coisa é diferente, grupo 4. A coisa é diferente. Aqui fala sobre vitória na vida de vocês. Então não vai fluir mais como antes. Certo? Bom, então, grupo 4, essa... e por favor, aqui eu vejo os anjos dizendo que vai haver aqui uma discussão entre um grupo de pessoas sobre alguma questão de governo ou alguma questão política. Tá pedindo para vocês terem paciência para não acabarem falando mais do que deveria e acabarem se comprometendo. Ok? Então tem essa mensagem, pode ser para alguns de vocês ou para apenas uma pessoa que anda muito impaciente com essas coisas. Então equilibre aí, ok? Muito bem, grupo de número 4, essa é a mensagem de vocês. Eu espero que tenha ajudado. Bom, desejo a todos muitas bênçãos, que vocês sejam protegidos e abençoados por todas as forças divinatórias desse universo e também pelas energias dos anjos e arcanjos. Um beijo para vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.